Eu tô aguardando, tá, gente? Eu só chequei aqui na lista do grupo dela, só tá ela mesma. O restante não tá, não. Quem que é o outro grupo, Benjamin? O segundo é o meu mesmo. A sua apresentação tá aí? Tá aqui na mão. Quer que compartilhe aqui? Eu acho que você não vai, eu acho que você vai ter que fazer a mesma coisa, me mandar por WhatsApp. Não, eu tenho um botão de compartilhamento ativo aqui, se quiser. Tá ativo? Ah, então vamos fazer o seguinte: ela não está respondendo, vamos para a sua apresentação e depois ela faz a dela. Tá bom, pode ser. Pode. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu abrir primeiro o PowerPoint. Você me avisa, professor. Tá. Benjamin, você fala? Eu acho que todos nós podemos falar, né, Amanda? Vou falar um pouquinho cada um, né? Eu vou passando o slide aqui, e o que vocês virem de contribuição aí na linha do tempo, podem ir falando também. Pode. Esteja à vontade, então, Benjamin. Já tá aparecendo o slide aí, né? Já. Aí tá o sumário, né, do que nós vamos falar. Vou passar aí pelos componentes do grupo. Qual que é o objetivo dessa apresentação. Vamos introduzir sobre aquelas tabelas que foram apresentadas no SB Brasil 2003, no SB Brasil 2010, e trazer uma conclusão comparativa entre os dois, tá? Ok. Então, a composição do nosso grupo é a Amanda, eu, Denair, Gabriel Castanheira, a Natália, Viviane e Yasmin Delfim. E o objetivo, né, como tópico aí do nosso material, é avaliar com base nesses materiais disponibilizados, os PDFs do SB Brasil 2003 e SB Brasil 2010, a prevalência de cárie radicular por faixa etária no Brasil. Então, a média que envelhecemos, né, a gengiva se retrai, deixando essas partes da raiz dos dentes expostas, e aí, como não existe esmalte cobrindo essas raízes, essas áreas expostas elas ficam mais fáceis de se deteriorar. E aí a gente começa a ter esses problemas aí de cárie na raiz. E aí, em todo o material que nós lemos, o professor, basicamente é a tabela, né? Nós temos ali uma tabela comparativa, toda aquele estudo que foi feito nas macro-regiões, nas faixas etárias, ela está bem traduzida dentro das tabelas que está dentro daquele material. E aí, o que a gente observou no SB Brasil 2003? Que entre as regiões, né, daquele público ali de mesma idade, foi quebrada ali nas faixas etárias de 35 a 44 anos e de 65 a 74 anos. A gente percebeu uma pequena variação na incidência de cárie radicular. Uhum. Então, quando olha dentro desses mesmos grupos, a gente não viu uma variação tão grande. Mas quando a gente compara um grupo com o outro, né, a faixa etária de 35 a 44 e de 65 a 74, aí podemos começar a perceber uma dispersão nos números que tange a cárie radicular. Uhum. Né? Então tá escrito aqui, né, como ter contextualização. No sentido de um aumento, Benjamin, o que vocês perceberam? Ele é maior. Maior, né? Isso, exatamente. Aqui eu até deixo o descritivo, né, ao realizar a comparação entre os grupos etários, conseguimos identificar maior incidência de cárie no público da faixa entre 64 e 74 anos. A maior prevalência ainda dentro dessa faixa é na região norte. Então, além desse grupo todo ser maior do que o 35 a 44 anos, ainda a gente observa que na região norte você tem essa prevalência mais destoante, entendeu? Uhum. Também podemos concluir que a região sul, né, já na contramão disso, ela além de ter uma prevalência menor no índice de cárie, né, quando a doença se instala, é o público que a gente percebe que
teoricamente, se realiza um maior tratamento, né? Você olhando aí a questão de obturação, né? Apoio de ponte coroa, a gente observa que o índice nessa região, ele é maior e o que dá a entender que essas pessoas, ou elas têm mais acesso a esse tipo de profissional, ou ela tem maior conhecimento e por isso também demanda maior procura. Então fica mais claro que por alguma vertente nessa região a gente tem maior volume de tratamento, né? Acompanhamento aí pelo paciente. Ou os dois fatores, né? Ou os dois fatores. Né? No material, em momento nenhum, ele explica o que, que é. Mas, assim, por percepção, né, convívio, nós estamos dentro do Brasil, a gente subentende que é isso, né? Maior poder aquisitivo, maior acessibilidade, questão de formação e informação, tudo isso aí vai influenciar. Uhum. E maior acesso ao tratamento, né? Uhum. Lembrar que são as regiões que concentram o maior número de dentistas do país, né? É isso. Ótimo, isso mesmo. E aí, Então, evoluindo para o SB Brasil 2010, né? O que a gente percebeu na leitura dos materiais? Né? Teve uma modificação na estrutura de análise, né, desses grupos. Teve uma pequena mexida ali na questão de idade, né? A faixa etária de idade ali do SB Brasil 2003, 2010 mexeu um pouquinho. Não acho que é algo que influencie na comparação estatística entre os dois módulos, mas o que realmente influenciaria numa diferença aí é a forma que o Brasil 2010 abrangiu. Né? Ele veio com algumas variações, avaliando capital, interior, ele mapeou cidades mais distintas, teve um público abrangente num volume maior, e eu acho que a riqueza de detalhes que o Brasil 2010 trouxe, teoricamente, se torna mais assertivo, né? A conclusão dos números. E aí os dados são mais representativos, né? Exatamente. E aí, qual que é a minha preocupação, tá, professor? A gente realizou uma comparação no USB Brasil 2003 com 2010 como se fosse uma evolução na linha do tempo. Uhum. Mas a minha preocupação aqui externando para vocês pode ser que o 2003 e o 2010, por mudança de metodologia, também influencie nesses números, então não se trata só de evolução, mas também de algum número estatístico que foi influenciado por mudar os parâmetros entre os dois materiais, entendeu? Uhum, porque mudou a metodologia, né? Exatamente. Isso com certeza. O que a gente tem visto até agora é que sempre você deve manter, para você poder fazer essa comparação, o ideal é que você mantenha os mesmos critérios, a mesma metodologia, né? Então, Isso. você tem razão, e isso pode ter influenciado, sim. Mas vocês Professor, perceberam... Oi, pode falar. eu fiz essa comparação de metodologia, o que eles usaram, calibração de profissional. O 2010, eles aperfeiçoaram mais, colocaram mais critério. Então, pode ser que tenha essa diferença justamente por causa disso. Uhum, entendi. Entendi. Mas no geral, houve redução, houve aumento, ficou na mesma coisa? O que vocês observaram? Comparando, né? 2003, Uma- 2010. Bom dia, Gabriel. Houve uma redução de 46% de incidência de cárie no público de 35 a 44 anos e uma redução de 54% da incidência de cárie no público de 65 a 74 anos. Uhum. E o Sul e o Sudeste ainda mantendo melhores indicadores, né? Isso. Tanto de instrução, né, que é a prevenção da cárie se instalar, quanto, quando se instala, melhor índice também de tratamento. Uhum. Maior acesso ao tratamento. É isso aí. Bom, cárie dentária de raiz, gente, é aquilo que eu falei para vocês, e vocês viram na aula da professora Efigênia, né? É um problema que vocês vão lidar muito com ele. Por quê? Porque a população está envelhecendo com mais dentes, tá? E a cárie de raiz
ela se desenvolve mais facilmente. Para vocês terem uma ideia, para você ter para o esmalte começar a desmineralizar e formar a cárie de coroa, você tem que ter uma queda do pH bucal de 7,4 para 5,1. Ou seja, tem que cair bem o pH para você começar a ter desmineralização. A cárie de raiz, com uma queda de 7,4 para 6,3, você já vai começar a ter desmineralização. Então, assim, ela acomete mais facilmente, né? E vamos lembrar lá da odontologia morfofuncional, né? A estrutura dos tecidos é totalmente diferente, né? Na raiz, a gente vai ter o cemento, que é aquela camada fininha que vocês viram lá nas lâminas, que é perdida praticamente quando o dente, quando a raiz é exposta, né, com a escovação, e aí você vai ter a dentina, que é um tecido muito menos mineralizado que o esmalte dentário, né? Vocês estão lembrados disso, né? Então, quer dizer, o desenvolvimento da cárie de raiz é mais fácil, né? Ela se desenvolve mais facilmente. E é um tipo de lesão que ela é mais difícil de tratar pela proximidade com a gengiva, né? Então, você tem ali o fluido do suco gengival, né? Que vai estar ali irrigando, né? O seu preparo, interferindo com a adesão dos materiais restauradores, né? Então, é uma lesão de cárie que ela é mais difícil de ser tratada, tá? E ela então, vai ser mais frequente, né, na população idosa. Então, as expectativas são que em 2050, né, em torno de 30% da população idosa, da população brasileira será idosa, né? Então, a gente pode esperar aí um grande aumento na prevalência de cárie de raiz na população, tá? E aí, quando a gente vê esses dados aí, a gente vê que em algumas regiões, né, esse aumento vai ser mais crítico, né, porque apresenta piores condições epidemiológicas, né, devido à dificuldade de acesso, à ausência de água fluoretada, que a gente já viu isso também, né, que tem uma diferença aí no número de municípios com água fluoretada no país, de acordo com a região, né? Então, é um problema, né, que tende a se agravar ao longo do tempo, tá? Então, né, lá na clínica, procurem, né, realizar restaurações não só em coroa dentária, mas também em raízes, superfícies radiculares, né? Porque certamente, com certeza, vocês vão ter muitos pacientes idosos buscando atendimento para tratamento de lesões de cárie radicular. Ô Marco, e nesse ponto aí, as restaurações na região cervical e raiz são as restaurações que mais falham, né? São as que mais falham. A incidência aí de poder ter um retrabalho e também de ser numa região onde fica mais próximo da polpa, o índice de canal pode ser alto também, né, de endo. Sim, e é uma região dolorosa, tá? É bem sensível, né? Tanto que vocês veem aí que sensibilidade de colo é um dos problemas da recessão gengival, né? Então, uma região muito sensível. Então, para você restaurar, você tem que anestesiar o paciente obrigatoriamente, né? Porque cárie de esmalte, às vezes você consegue cárie de coroa, né? Quando está em esmalte ou está no terço externo de dentina, você até consegue restaurar sem anestesia. Mas a cárie de raiz, você levou a broca lá, o paciente já
na hora sente, porque está mais próximo da polpa, igual você falou, né? Então, é uma cárie, é um tipo de lesão de cárie que ele é mais difícil o tratamento, tá? A recidiva de cárie é maior, né? Os insucessos, como você falou, são maiores, tá? E, né, futuramente, se mantiver o que está aí, né, os dados que estão aí, a gente vai ter redução de cárie de coroa, né, e é o que a gente está vendo, a gente viu lá que o CPOD aos 12 anos ele está diminuindo, né, então a gente vai ter menos cárie de coroa e há uma tendência maior para a cárie de raiz, que aí sim ela envolve, né, todos esses aspectos aí em relação à odontologia restauradora, né? O tipo de material que você usa também, né? Vamos lembrar que a questão da adesão lá na raiz você não tem esmalte para adesão, né? A adesão vai ser adesão na dentina, né? O que se preconiza para tratamento de lesões de cárie de raiz é principalmente as restaurações tipo sanduíche. Vocês já ouviram esse termo lá na clínica, não já? Algum professor já deve ter falado disso, né? Sim. Então, é aquela restauração que você vai fazer primeiro ionômero, né? Depois você vai fazer um desgaste, e na parte mais próxima da coroa você vai colocar a resina, e a parte onde está em dentina, você vai deixar o ionômero, o cimento ionômero de vidro, né? Porque pelas propriedades preventivas que ele tem, né? Então, fiquem atentos a isso, tá? Porque o que a gente está vendo aí, né? Daqui a pouco a gente vai ter o SB 2021, vamos ver se confirma, né? É um aumento nos casos de cárie de raiz, tá? Vocês tiveram mais alguma dúvida? Não, Foi tranquilo, né? foi. O que vocês perceberam principalmente foi a questão da mudança na metodologia. Exatamente, E aí, o exatamente. que vocês concluíram, Benjamin? Né, então, aí, até para ficar mais fácil, nós trouxemos a comparação entre os dois, né? Em dois gráficos aqui, quebrando as faixas etárias. Dentro das faixas etárias aqui, as regiões, e sempre um lado do outro aqui, o 2003 e 2010, para poder fazer a comparação. Uhum, Então, ótimo. o que a gente identificou entre essas regiões tem até que ler aqui que eu já até esqueci, professor. Podemos observar as diferenças entre as regiões, com as médias de ataque de cáries mais elevadas nas regiões norte e centro-oeste. Então, batendo o olho aqui no gráfico, nós conseguimos identificar que as regiões, né, que estão discrepantes aqui estão exatamente nas regiões norte e centro-oeste. E em Uhum. adultos e idosos, né, a média de raízes cariadas na região norte foi aproximadamente o dobro da verificada na região sudeste. Então, colocando um do lado do outro aqui, fica mais discrepante evidenciar esses pontos, concluindo aí a atividade. Muito bem feitos os gráficos. Então, de parabéns, a presidente. Ficou muito bom a conclusão com esses gráficos, ficou bem claro. Gostei muito dessa finalização aí, né, e desse trabalho que vocês fizeram utilizando os dois gráficos. Ficou muito bom. Então, o que a gente vê é que a situação na região norte, né, é a pior, então, né? E aí a gente pode pensar em alguns fatores que interferem, que podem interferir nisso, e um deles que me chama a atenção no momento é principalmente o menor número de cidades com água fluoretada. É isso aí. E o flúor é um fator de proteção também para a cárie de raiz, né? Então, precisamos, né, pensar em políticas públicas que melhorem a fluoretação da água de abastecimento público, né, principalmente na região norte.
Isso vai ao encontro do princípio da equidade do SUS, né? Então, é preciso pensar políticas, né, que aumentem a fluoretação nessa região para melhorar aí essa incidência de cárie radicular na população. Tá ótima a apresentação de vocês, era isso mesmo. Gostei muito do gráfico no final, achei que foi bacana, né, a forma como vocês apresentaram, tá? E são esses resultados mesmo, e acho que era isso mesmo que a gente tinha que discutir em relação à cárie de raiz. Né? Ok. É para te mandar esse material por algum canal, professor? Eu gostaria. Te mando por onde? Por e-mail, Pode me mandar pelo WhatsApp. Tá. Eu acho que a Natália que tem seu WhatsApp, eu vou compartilhar através do dela, tá? Tá, ok. Obrigado. E aí, a Alexia chegou, Alexia? Tem alguém do grupo da Alexia aí que possa apresentar, gente? O professor Alexa trabalha sábado de manhã, aí ela tem que dar uma fugidinha para poder apresentar o trabalho. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos adiantando as apresentações e vamos deixar ela para o final. Ok? Então, o grupo seus foi o grupo 2, né, Amanda? E aí, quem é o grupo 3? Sim, meu grupo é o 2. Quem é do grupo 3, gente? Vocês têm a lista aí? Deixa eu ver Tem, aqui. professor. Deixa eu O checar aqui. grupo 3 é o meu, Marco. Ângela, Cíntia, Fabíola, Gabriela, Mariane, Tiffany, Andresa e Laisa. Tá. Você consegue colocar a apresentação aí, Ângela? Vou tentar, só um minuto. Se você não conseguir, você vai ter que me mandar por WhatsApp e aí eu abro aqui, tá? Tá bem. Abriu. Então, a sua parte são os dados, né, epidemiológicos relativos à condição periodontal da população, né? Bom dia, professor. É eu Bom que vou dia. apresentar essa parte. Tá bom, É a Mariane. Mariane. Bom dia, pessoal. Bom, eu vou fazer uma breve explicação do que é o levantamento. O nosso tema vai ser cestante afetados por cálculo, sangramento e bolsa por região. Aí os componentes do grupo é Andressa Francis, Ângela Souza, Cíntia Santos, Fabíola Magalhães, Gabriela Viana, Laisa Carolina, eu, Mariane, e a Tiffany Passos. Bom, vou fazer uma breve, né, o que é o levantamento e qual a sua importância para monitorar a saúde bucal. Levantamentos epidemiológicos fornecem informações básicas para que possamos monitorar a saúde bucal em âmbito nacional. Também são ferramentas primordiais para uma avaliação tanto individual quanto coletiva das condições de saúde bucal de todo o território nacional. Com isso tudo, podemos planejar, desenvolver e implementar programas e políticas públicas que atendam às reais necessidades da população. Ok. Os resultados obtidos através dos estudos epidemiológicos devem ser usados para nutrir a base de dados nacionais, analisar a realidade da área de abrangência, para comparação da situação atual com as metas estipuladas pela OMS. Bom, o objetivo do nosso trabalho é comparar os resultados do SB Brasil 2003 com os resultados de 2010, em relação à doença periodontal.
Também vamos discutir a discrepância entre os dois estudos epidemiológicos e as possíveis causas para tais mudanças. Também vamos estudar a distribuição dos problemas na população, diagnosticar e medir as necessidades acumuladas, determinar prioridades, principalmente naquelas áreas mais de risco. Avaliar as atividades do serviço em saúde também. Bom, a metodologia do nosso trabalho foi realizada com uma vasta pesquisa na literatura indicada pelo docente da disciplina e além da procura por materiais em sites específicos. Essa parte do desenvolvimento... Pode falar. Agora eu vou falar um pouco mais sobre alguns gráficos, alguns levantamentos, comparando a SB Brasil de 2003 a 2010. Aí eu vou falar um pouco sobre essa linha cronológica do Brasil Sorridente. Eu vou ampliar um pouco para poder estar falando. A Conferência Nacional de Saúde, ela se iniciou em 1986, logo em seguida, em 1988, veio a Constituição e a criação do SUS. Em 1994, a criação do Programa de Saúde da Família, o PSF. Em 2000, a criação das equipes de saúde bucal, ESB. Em 2001, a inserção da ASB na ESP. Em 2003, foi que iniciou essa SB de 2003, que é onde a gente está fazendo essas comparações. Em 2004, criação do Centro de Especialidades Odontológicas, criação de laboratórios regionais de prótese dentária e a criação do Brasil Sorridente. 2009, a criação da Unidade Odontológica Móvel. E em 2010, que é essa comparação da SB, que veio essas modalidades, que é PRT, do atendimento hospitalar para pessoas com necessidades especiais, criação da inclusão de procedimentos, implantes e próteses sobre implantes e ortodontia no SUS. E um pouco mais sobre a faixa de 2012 até 2020, que vem esses acréscimos, né? Que é a inserção da rede de pessoas com deficiência no CEL, em 2012. 2013, a primeira... Eu não estou conseguindo enxergar muito bem. Primeira PMAQ do CEL em 2013. PMAQ, que se fala. Em 2016, veio a segunda PMAQ de 2016. Criação da saúde na hora, em 2019. E, juntamente, veio a criação das equipes de saúde bucal com carga horária reduzida. E o indicador do pré-natal odontológico no programa Previne Brasil 2019. E, logo em seguida, em 2020, a criação da INE próprio e de equipes de saúde bucal 2020. Essa fonte que a gente pegou da Organização Mundial de Saúde, e aqui a gente está um pouco fazendo a comparação, né, regional. Pode passar. Pode passar. Isso. Agora a gente está fazendo um pouco da comparação regional com levantamento de alguns dados, né, para poder estar fazendo essa comparação por região. Aqui a gente vê que a região que está sendo mais afetada é a região norte, em todos os sentidos, né? Na parte de sangramento, cálculo, bolsa de 4 a 5 milímetros e bolsa de 6 milímetros a mais. E aí esses dados, né? Eu vou falar o norte, né? O sangramento está 1,49, o cálculo está 1,73. Eu vou colocar aqui, vou falar sobre o total, né, no Brasil, que é o resultado total de todas essas regiões.
que no Brasil ficou 0,96 de sangramento, cálculo 0,92, a bolsa de 4 a 5 milímetros 0,2 e a bolsa com mais de 6 milímetros 0,1. Essa SB, esses dados, são do SB Brasil 2010. Pode passar, de 15 a 19 anos, né? E esse aqui é do SB 2010, de 35 a 44 anos. Aqui já dá para ver que dá um pouco de equilibrada, né, com relação às regiões. Já não é tanto só a norte que está sendo afetada. Aqui dá para ver que no cálculo a sudeste também está sendo bem afetada e o centro-oeste também. E a bolsa acima de 6 milímetros, a nordeste é a que está sendo mais afetada. E os dados, né, os resultados do Brasil, o sangramento, né, está 1,36%, o cálculo está 1,84%, a bolsa de 4 a 5 milímetros 0,62% e a bolsa acima de 6 milímetros está 0,12%. Pois é, esse dado que você está apresentando é interessante, porque volta o slide anterior. Olha lá, quando você, de 15 a 19, você vê que a doença está concentrada principalmente na região norte, concorda? Sim. Uhum. Agora passa, vamos para o 35, 44. Olha aqui como que ela já está espalhada em praticamente todas as regiões. Sim. Pode passar para o próximo. Isso é um dado interessante. Vamos ver se é de 65 a 74. Isso, de 65 a 74, dá para ver que equilibra bastante, né? Continua alto, mas assim, todas as regiões estão, em comparação, estão bem próximas. Okay. E tanto a norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. E o resultado total, no caso do Brasil, está 18,1 de sangramento, o cálculo está 28,3, a bolsa de 4 a 5 milímetros está 3,9 e a bolsa de acima de 6 milímetros está 33,3. Aqui dá para ver que subiu bastante, né, em comparação da idade, de 65 a 74 anos, deu para ver que subiu bastante em comparação de todas as regiões. Quer ver? Volta o slide anterior. A bolsa de 5 a 6 milímetros, né, que são os casos mais graves, olha lá, ela mais que dobrou. Quer ver? Passa o próximo slide. Sim. Né? Então, a gente vê que a doença... E tá bem próximo todos. E a doença vai ficando mais grave com a idade também, né? Aumenta a gravidade da doença a partir do momento que as pessoas vão envelhecendo. Sim, exatamente. Agora quem vai falar? Bom dia, eu vou falar agora sobre o gráfico que foi feito, né, o comparativo do SB Brasil 2003 e o SB Brasil 2010, dos gestantes afetados por cálculo, sangramento e bolsas. Podemos ver aí no gráfico que em laranja está referente ao SB Brasil 2003 e em amarelo o SB Brasil 2010. Podemos observar que aí entre na faixa de 15 a 19 anos, o sangramento em 2003 estava 18,77 e em 2010, 0,96%. O cálculo 33,4 e em 2003 e em 2010, 0,92. A bolsa em 2003, 1,19 e em 2010, 0,2. A bolsa de 6 milímetros, 0,15 e em 2010, 0,01.
Podemos Ou notar seja, aí teve uma melhora significativa, né? super significativa, né? A gente vê aí que os projetos só veio para melhorar mesmo, né? Essa diferença aí que nós tivemos é muito significativa. A gente vê a importância, né, dos projetos, das orientações. Ótimo. E as outras faixas etárias? De 35 a 44 anos, né, o sangramento em 2003 era 9,97. Em 2007, caiu para 1,36. Cálculo, 46,76%. E em 2010, 1,84%. A bolsa de 4 a 5 milímetros em 2003, 7,86%. E em 2010, 0,62%. E a bolsa de 6 milímetros em 2003, 2,12%. E em 2010, 0,12%. Aí no gráfico, podemos ver uma diferença bem notória e muito boa. Boa, mas a gente vê aqui que a doença grave, né, que é a bolsa de 6 milímetros ou mais, a redução não foi tão significativa, né? Sim. Sangramento, bolsas de até 4 milímetros, teve uma redução bem mais significativa do que os casos graves. Sim. Cálculo também. Muito. Cálculo também. Então, quer dizer, tem uma parcela da população que está mantendo, né, mantendo bolsas com 6 milímetros ou mais, né, nessa faixa etária. Vamos ver lá de 65 a 74. Já 65 a 74 anos é um gráfico, assim, bem importante da gente observar. Em 2003, o sangramento estava... Acho que tem alguém com áudio aberto. Gente, quem tiver com o microfone aberto, não estiver falando, apresentando, fecha o microfone. Aí. Em 2003, né, o índice de sangramento na faixa etária de 65 a 74 anos estava em 3,27. Já em 2010, tivemos um aumento assim muito grande de 18,1. Cálculo em 2003, 21,74. Em 2010, um super aumento aí de 23,3%. A bolsa de 4 a 5 milímetros, 4,45, em 2010, 13,9. A bolsa de 6 milímetros a mais, em 2003, 1,85 e em 2010, 3,3. Ou seja, o que ficou deficiente aí nesse tempo foi falta de projetos voltado a idosos, né? A gente tem que pensar também numa odontogeriatria, no agora e para o futuro, né? Porque a população está envelhecendo. A gente tem que estudar e voltar mais os nossos estudos também para os idosos, porque no futuro teremos mais idosos do que crianças, adolescentes. Então, acho que é muito importante aí a gente, depois de analisar esse gráfico, focar mais nesse grupo, né, de população, para a gente poder ter resultados melhores no futuro. E começando no agora. Sim. A gente viu também que aumentou muito a expectativa de vida, então isso pode contribuir também. A gente também viu que foi criado o Brasil na escola, mas nenhuma política específica para idosos. Sim. Até em hospitais, né? Poderia ter alguns projetos em hospitais, né? A gente tem muitos idosos em leitos, até para fazer, não sei, uma limpeza, orientação da importância da escovação, mesmo estando internado, né? Porque às vezes uma pessoa oncológica, não sei, que está internada, ela não escova os dentes, né? Está ali em uma situação bem difícil e a última coisa que ela vai pensar é escovar o dente, ou então uma terceira pessoa, não sei, ajudar na escovação. Então, acho que projetos assim seria muito importante.
Sim, paciente entubado também, né? Sim, sim. Daí a importância de um dentista no hospital, né? exatamente. É super importante. O dentista tem que estar, até porque, né, doença periodontal, hoje em dia a gente fala até em uma medicina periodontal, né? Porque a gente sabe que tem várias condições sistêmicas que estão associadas a uma má condição de saúde periodontal, por exemplo, infarto, né, acidente vascular cerebral, várias condições sistêmicas que têm origem em focos da cavidade bucal devido à doença periodontal, né? Então, a gente vê a necessidade aqui, ó, de reforçar mesmo essa questão da prevenção aí, né, com a população idosa, porque senão a gente vai ter uma população envelhecendo com muita lesão de cárie de raiz, né, muita doença periodontal para a gente tratar, né? Ou seja, a gente conseguiu controlar a cárie nas crianças, mas se a gente não voltar, é o que você falou, não tiver um olhar, não tiver programas agora focando essa população idosa que está vindo aí e que está aumentando percentualmente, a gente vai ficar com outro polo de doença bucal, que vão ser os idosos, um outro grupo etário, né, com uma grande quantidade de doença bucal, que vão ser os idosos. Então, é muito importante mesmo, né, se pensar em programas preventivos, tanto para a cárie de raiz, né, como para doença periodontal, porque a gente está vendo aí que com a idade a tendência é que se agrave a doença periodontal, né? Então, o idoso, ele apresenta as formas mais graves da doença, estão mais concentradas em quem? Na população idosa, né? Então, isso aí demanda, né, que a coordenação de saúde bucal lá do Ministério esteja atenta para criar programas, criar iniciativas, né, de prevenção direcionadas ao idoso, né? Porque os dados são muito interessantes quando a gente vê, né, eles agrupados, assim, quando a gente vê a comparação, como vocês fizeram aí, a gente vê as tendências, né? Isso é importante para vocês, gente, até clinicamente, tá? Para vocês pensarem, né, na população que vocês vão atender futuramente, né? Porque essa população de idosos que está vindo aí, eu não quero atender mais, não. Eu estou querendo fechar meu gabinete, como diz meu colega lá do Hospital João 23, né? Que antigamente, na época do meu avô, ele falava comigo, vão comigo lá no gabinete do Célio. O Célio era um sobrinho dele que era dentista. Então, eu já estou fechando meu gabinete, né? Então, quem vai atender essa população aí são vocês. Então, vocês têm que conhecer essa realidade epidemiológica e pensar como que vocês vão enfrentar esse quadro epidemiológico que está colocado e que está vindo aí para ser atendido. Pode falar a conclusão. Então, nós concluímos, né, que podemos concluir que o levantamento epidemiológico realizado com cuidado, visando a melhoria da população, pode garantir uma elaboração de programas, metas e diretrizes eficazes para atender a demanda da população, que necessita de todo o nosso trabalho para ter acesso a um serviço de qualidade e mais assertivo com profissionais dedicados, né? Com esse último resultado aí que nós obtivemos, principalmente sobre a faixa etária, né, dos idosos e tudo, igual o Marco falou, acho que é hora da gente pensar um pouco sobre o futuro, né, sobre a escolha da especialização, porque o futuro vai ser de idosos mesmo, né, já foi comprovado isso, né, e é isso. E eu gostei muito, né, dessa sua fala, né, de ser mais assertivo, né?
de ter um serviço de qualidade mais assertivo. Para isso, a gente precisa conhecer essa realidade epidemiológica, né? Sim. Para que a gente possa planejar o serviço de acordo com as necessidades da população. Sim, eu achei muito importante essa parte do nosso trabalho, sabe? Principalmente vendo o gráfico, porque a gente vê uma diferença assim muito grande de como tivemos uma piora, né? Nesse grupo. Então, a gente já pode pensar a longo prazo, né? No agora, mas a longo prazo. Essa questão de trabalhar, de ter mais programas relacionados a idosos e tudo. Uhum. É isso mesmo. Parabéns. Gostei muito do trabalho de vocês também. Quem que é o próximo grupo agora? Agora é o grupo 4, né? A Alexia está aí ou ainda está lá? Ou não está ainda? Não está, né? Então, quem que é do grupo 4, gente? Amanda, consegue ver quem que é o grupo 4 aí? Eu acho que a Alexia me mandou os grupos aqui. Ah, ela entrou. Está entrando. Alexia. Oi. Apresenta para nós os seus resultados, porque a gente foi passando os outros grupos na sua frente. O Douglas não apresentou, não? O Douglas, ele entrou, mas eu acho que ele até saiu. Ele está aí, tá aqui. Douglas. Não, Marco, eu tô aqui, eu só tô, porque faz um tempo que a gente fez o trabalho, tá? Ele tá pronto aqui. Eu só tô fazendo só uns comparativos de, como é que eu posso te falar? As idades aqui, coisa bem rápida. Me dá 5 minutinhos que eu apresentei para você, porque eu tô vendo que o trabalho do pessoal aí ficou bacana pra caramba e eu achei que o nosso trabalho fosse uma coisa mais sucinta, mais simples, entendeu? Tá. O grupo 4 tá aí. Que aí, às vezes, enquanto isso, o grupo 4 vai apresentando. Quem é o grupo 4, gente? Peraí, Marco, que eu vou olhar e te falo, só um instante. É o Gabriel Godin. Só um instante. Gabriel Godin, o Sérgio, o Wagner e o Gustavo. Quem que tá aí Ouviu, para professor? apresentar, gente? 8.2, 8.8. Gabriel, deixa eu ver aqui. Gabriel Godin, Sérgio, Gustavo. O Gustavo também. E o Sérgio. Nenhum deles está aqui, né? Não, tá o Moreno. Não tem nenhum deles na reunião. Pois é. Então, vamos aguardar o Douglas.
Gente, esse grupo 4, se eles não apresentarem, eles vão perder ponto no portfólio, tá, Alexia? Ok. Porque a gente definiu esse trabalho, teve 2 semanas para fazer o trabalho, né? Então, nem aparecer para apresentar o trabalho, tem condição, né? Pessoal, vocês estão vendo aí? Sim. Tá. Marco, eu vou começar aqui, cara. Acabou que o trabalho ficou um pouco, assim, eu diria que diferente um pouco do pessoal. O pessoal fez um trabalho bacana pra caramba. O nosso ficou um pouco mais sucinto, porque a gente achou que fosse algo mais simples, fosse uma comparação sucinta, tá? Não tivesse que trazer tanta informação como trouxeram, tá? Mas assim, na verdade o trabalho deles ficaram muito bom, e o nosso aqui, depois, se você quiser, a gente dá uma melhorada. Pode ser assim, Marco? Pode ser. O Tá? importante é você apresentar para a gente agora. Às É vezes, isso. Justamente, é essa que é a ideia, tá? Vamos lá, então, a gente tem aqui, peraí, deixa eu só ver se eu põe consigo. no modo apresentação. Isso. Isso, Aí. deixa eu ver, movimentar ele. Opa, aí, foi demais. Então, nosso é o Oi, pode falar, Marco. Não, pode falar você. Então, nosso trabalho é sobre a cárie de coroa, né? Eu acho que é um dos maiores problemas que a gente enfrenta aí na odontologia, né? E pelo que a gente tem trabalhado aí nos postos de saúde, a gente tem o nome, né, Marcos? Esqueci, né? O MEI, não, Unidade Básica de Saúde. Unidade Básica de Saúde. A gente percebe isso na criançada, né? Que eles têm ali um déficit de cuidado com os dentes, né? E isso aí acaba que impacta aí no futuro deles. A gente começa falando aqui do norte, tá? Então, nós temos aqui um comparativo, lá foi feito por quantidade de pessoas, né? Pesquisado. Tá? Então, lá foi pesquisado 4.678 pessoas, onde 100% deles havia algum tipo de cárie, né? E isso, desculpa, a idade aí foi de 5 anos, tá? Em 2010, a gente já tem uma queda. Tá? Essas quedas, elas vão existir aqui, a partir de agora, em todas as posições, norte, nordeste, sul, tá? Essas quedas vão existir. Aí tá, a gente entra naquela questão que a gente vem discutindo aí, né? Douglas, vou Oi. só fazer uma correção aqui. Sim, pois não. Na região norte, 2003, você falou que 100%, tá? Tinham cárie. Não é 100%. Aqui, ó, esse céu maior ou igual a 1, aí você tem cárie. Ah, perdão. Então, Céu igual a 0 são as crianças livres de cárie. Ok? tá, então tem. Tá, gente? Porque céu
é o índice de dentes cariados, extraídos ou obturados na dentição decídua. Na dentição permanente, a gente usa o CPOD, né? Então, aí a gente vê lá, ó, que o CEL ele é igual ao CPOD, ele é a soma. Então, se ele deu 0, então não tinha nem dente cariado, nem dente extraído, nem dente obturado. Então, 35,04% das crianças da região norte, o CEL era 0. E 64,96%, o CEL era maior ou igual a 1. Então, tinha cárie. Entendido, Douglas? Não, entendido. Tá, e agora aos 5 anos, em 2010, né, vocês acharam que 90,2% das crianças tinham cárie, ou seja, o CEL era era maior ou igual a 1, ou o CEL era 0? Ficou faltando aqui, ó. Tá vendo? Por isso que eu falei. Vamos lá. Só para entender esse contexto aqui. Tá, depois você vai corrigir o slide, vai copiar e vai me mandar, certo? Tá. Tá, então, esse dado que você apresentou aqui, ó, para 2003, certinho, deu para entender direitinho, tá? Para 2010, Ficou faltando ali, né? ficou faltando. Você tinha que ter colocado aqui, ó, se o CEL era igual a 0 ou se ele era maior ou igual a 1, para a gente saber, ok? Tá, entendi. Pode passar o próximo. Aí cai na mesma questão, tá? É o mesmo problema. É o mesmo problema. Todos até o final. Por isso que eu estava fazendo aqui, reolhando, porque eu falei, putz, tem coisa errada aqui. Mas então aqui você tem para 12 anos, né? Aí a gente vai fazendo isso até o final lá, com as idades de 15 a 19 anos. Tá? Infelizmente aqui na 2010 nós não colocamos o comparativo. Então, não, desculpa, viu, Marcos? Eu acabei ficando sem norte aqui, viu, cara? Foi mal, cara. Nossa. Então, E olha que eu gosto de apresentar trabalho, eu gosto de falar em público. Nossa, porque agora pegou com as calças na mão aqui. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Então, vamos lá, desculpa, deixa eu voltar aqui. 12 anos, então o CPO. Oi. Vamos simplificar. Tá. Você vai apresentar os dados de 2003, porque os de 2010 é os que estão com problema, que depois vocês vão ter que corrigir para entregar, beleza? Tá bom. Então, apresenta os de 2010, os de 2003, que eles estão completos. Vai lá. Tá. Então, vamos lá, 2003. Então, idade, já falamos de 5 anos, vamos falar de 12 anos, tá? Então, foi feito em 1.499 crianças, onde 24,15% apontavam, tá? Sem cárie, né? Sem cárie, perdão, desculpa. Apontavam que estavam sem cárie, tá? E em 4.709, 75% apontavam cárie, tá? Aí a gente vai para de 15 a 19 anos. Eu tinha feito um comparativo, só voltar aqui um pouquinho. 5 anos, 12 anos. É isso mesmo. 19 anos, então, 10,5% zero cáries e 89,50% com cáries. Tá? Uhum. E conforme a idade foi avançando aqui, né, por incrível que pareça, foi aumentando isso, né, essa quantidade. Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, de 35 a 44 anos, tá? A gente tem quase 100%, né, com cárie. E olha a quantidade lá, é bem irrisória, né, 0,52%. Tá certo que se a gente pegar uma população enorme, isso aí faz um barulho, mas só que quando a gente pega sobre estatística aqui, putz, é muito pouco, né? De 65 a 76 anos, a 74 anos, tá? A mesma coisa. Aqui deu até uma diminuidinha mínima, né? Mas ainda continua com um índice muito alto, tá? De cárie. Então, o Nordeste
O norte aqui a gente percebe que quanto mais a idade foi avançando, a gente vai de encontro com a cárie de raiz, né? Conforme a idade foi avançando, o problema foi aumentando. Tá? Aqui a gente pega o Nordeste, né? 2003 também, sem cárie, com 5 anos de idade, 34,92 e 65,08 com cárie. Né? Subiu a idade, subiu o problema, né? Olha só. Então, aqui diminui a quantidade de pessoas sem cárie e aumenta com cárie. Tá? De 15 a 19, mesma coisa. Então, ele vai assim, né? Ele vai dessa forma aí, ó. Tá vendo? Até os também 65 a 74 anos. Tá? A tendência é que conforme a idade vai aumentando, o número de cariados também vai aumentando junto. Tá? No Sudeste, começa a melhorar um pouquinho, tá? O índice, tá? De não cariados. Aqui a gente chega a quase 45% e 55% aí de cariado. Então, quando a gente vem descendo para o mapa aqui, né? A gente percebe que melhora um pouquinho esse índice, tá? Mesma coisa do de 12 anos, aí vem aumentando, não porque mudou aí, veio para o Sudeste, que muda a questão do índice, né? Conforme a idade vai aumentando, continua aumentando essa questão de cariados. Tá? Então, a gente tem aí de 15 a 19 anos, 87,25%, 99,27%, olha só. Idade de maturação da pessoa, né? 35 a 44 anos, né? Então, aqui já era para a gente ter... Eu estou dentro dessa faixa etária aí, né? Então, aqui já era para a gente ter uma boa consciência sobre essa coisa de cuidar aí dos netos. E 65 a 74%, 74 anos. Tá? Aí o Centro-Oeste também melhora um pouquinho o índice equiparado ao Norte e Nordeste, tá? De 5 anos. Os de 12 anos também, né? Mas, continuo repetindo. Parece que quanto mais velho a gente vai ficando, pior a gente vai ficando com a higienização bucal, né? Olha só. Então, chegou aqui a 35 a 44 anos. Olha só, mesmo comparativo. Maturidade aí que a gente tá tendo. E quase 100% dos dentes cariados. Tá? E 65 a 74 anos, aí é uma idade um pouco mais avançada, que pode ter N motivos aí. O Sul, tá? Ele também não se modifica muito, aí não fica muito longe do Centro-Oeste e do Sudeste. Quando vocês vêm do Nordeste para baixo, equaliza um pouco mais, e do Nordeste para cima, entre Nordeste e Norte, ele tende a ficar mais baixo, equalizado. Tá? Então a gente fica com os mesmos comparativos. 5 anos, né, temos 56,65% de cariados, 63,31%. Eu estou falando só mais do cariado, porque o mais importante para a gente aqui é o cariado, né, que é aquilo que a gente vem discutindo também. Quais ações que a gente vai tomar, o que a gente vai criar, né, de qual forma a gente vai abordar esses problemas. Então, de 15 a 19 anos, 87,92%, olha só. E com certeza agora a gente vai chegar aos 99%, né? Olha aí. Você vê, então, é uma coisa que é contínua. Né? E 65 a 74 anos, 99,34%. Tá? Aqui tem um comparativo, que aí a gente pega todos os problemas aqui, na questão de cárie, perdidos, né? E quando a gente vai para 2010, tá? Tá aqui logo abaixo, a gente vê que a diferença não é tão gritante, tá? Então a gente vai pegar aqui as médias, ó, 18 a 36 anos. Opa, desculpa. Tá, perdão, pulou uma aqui, ó. 5 anos, tá? Olha só, a gente pega 5 anos, olha lá, 2,8 foi para 2,43. Eu não sei, Marcos, se 0,47% é gritante na sociedade, né? Não estou habituado a fazer esse tipo de levantamento, né? Então, eu não sei te falar se isso aqui seria uma diferença gritante, tá? Aos Então, 5 anos que você está falando? Dos 5 anos, que dá uma diferença de 2003 para 2010, tá? De 0,43%. Volta lá, por favor, o slide.
Tô aqui, ó, aqui é 2003, mas os 5 anos está na segunda, tá? Estava Tá 2,80, né? Isso, aí foi para 2,7, perdão, 2,43. Tá pegando, a gente fez Deu uma diferença de 0,37. 37, isso, a soma é essa mesmo. Que a Mas gente é importante porque você está vendo que teve uma diminuição aí, né, no CPOD médio. por mais que seja assim dentro de um gráfico, 0,37, mas a população é muito grande, né? Então é em cima disso, né, que a gente tem que pensar também, né? Exatamente. Esse aqui é o número médio, ele caiu quase 0,4, a gente, né, extrapolando um pouco, quase meio, a média, né? Caiu quase em meio. Isso é importante. Então pegamos os de 5 anos, Melhorou, né? Melhorou. Vamos pegar aqui, pegamos os de 5 anos. Aqui, esses gráficos seus, eles são interessantes porque quando a gente pega o índice, o CPOD ou o CEL, né, a gente dá um número, né, um número lá médio. Mas aqui é interessante olhar os gráficos, porque ele mostra quanto que cada componente representou no CPOD ou no CEL. Então, aqui, por exemplo, né, quando você pega aqui a faixa etária lá de 65 a 74, estou pegando os extremos, né, você vê que o perdido, ó, é o que mais contribuiu para o CPOD de 27,9, ó. Sim, isso é verdade. Está mostrando aqui, ó, e continua mesmo, passa o próximo. Continua a mesma tendência. Mesma tendência. Ó, quer dizer, o perdido, principalmente aqui nos idosos, ele ainda é o que mais responde pela média do CPOD. Volta o gráfico anterior. Aqui teve uma melhora na população adulta. Olha lá, o perdido, né? Ele representava mais ou menos de 20 a... Não, de 25 para... Vamos colocar assim, ele representava mais ou menos 20%. Volta, agora passa o próximo. E olha aqui, ele está aqui mais ou menos no 16 aos 10, ele caiu para uns 9%. Né? Então, diminuiu a perda dentária aqui, ó. Entre os adultos. Entre os idosos, continua muito alto. E é interessante a gente ver que o CPOD, né? Aqui é CEL, porque é dente de leite, mas aqui é CPOD, ó, ele vai aumentando à medida que a pessoa vai envelhecendo, que é um pouco daquilo dos dados que você mostrou lá nas tabelas. Né? Há uma tendência de aumento do CPOD. Por quê? Porque ele é um índice acumulativo, ele vai mostrando a experiência de cárie ao longo da vida. Entendi. Ô, Marco Túlio, eu te pergunto, você que até lidar, né, com esse pessoal mais de idade, não é isso? Sim. Isso. Essa questão de cárie, ela não está muito... Quando a gente pega as idades mais avançadas, né, aqui mesmo, de 65 a 74 anos, que a gente tem esse índice absurdo, né, ela também não só está ligada a questão da alimentação cariogênica, né? Às vezes pode existir problemas imunológicos ali também, né? Ou não? Não, está ligado à dieta, são os mesmos fatores de risco. Mesmos fatores? Mesmo fator. O que muda à medida que vai envelhecendo, que chega aqui na velhice, é o que as meninas mostraram, é a cárie de raiz. Entendi. Que ela vai aumentando. Porque aqui, ó, 15, 19 anos, 12 anos, você não tem raiz exposta. E nem perda, né? Perda Ó, aqui também você vê, ó, 12 anos, 15 a 19, a perda. Então, aqui você vai ter desse percentual aqui de dentes cariados,
grande parte deles vão ser cárie de raiz, porque à medida que fica idoso, a raiz é exposta, e aí você vai ter a cárie de raiz, muito em função da falta de cuidados, mas também pelo fato dos tecidos serem menos resistentes. Alguém me faz essa pergunta, pode falar. Aqui, essa questão da progressão em relação à idade, isso pode ser relacionado com a etiologia da própria cárie, que é uma doença progressiva e altamente infecciosa? Ângela, esse aumento do CPOD com a idade são uma série de fatores. São os cuidados que a pessoa tem, que você tem que considerar, né? Por exemplo, eu tenho paciente de 85 anos, paciente de 90 anos, que tem a dentição praticamente completa, né? E pouquíssimo restaurada. Entendeu? Então, tem a ver com os cuidados, né? Tem a ver com o acesso ao serviço de saúde, a possibilidade de tratar as lesões de cárie, tá? Então, são uma série de fatores. Agora, o envelhecimento por ele próprio, por si só, né? Não tem, igual o Douglas perguntou, tem alguma condição imunológica? Não tem. Não tem nenhuma condição imunológica que faça que aumenta. Tem a ver mesmo com a questão dos cuidados e com acesso ao tratamento. Sim, mas eu estava pensando, assim, relacionando, tipo, esse paciente de 35 a 44 anos, que já tem a doença em si, se ele não intervir nessa idade, quando chegar em 65, eu acho que vai ter, o CPO vai aumentar bastante, não? Vai aumentar e provavelmente vai aumentar por causa de qual componente? Cariado, perdido ou obturado? Perdido. Eu acho que todos em si. Porque se a cárie ela é infecciosa, vai se instalar em demais elementos. Sim. Pois é, mas então ele tem a lesão e ele não tratou. E o CPOD vai aumentar, você acha que porque mais dentes vão se tornar cariados? Sim, cariados e os que não forem tratados, perdidos, né? Sim. Aí você tem que considerar os perdidos, e é lógico que aqui também, se ele tem vários elementos cariados, é uma pessoa que está com a doença desequilibrada, está com uma dieta cariogênica, os cuidados de higiene bucal não são... né? Exato. Tá? Porque se ele tem vários dentes acometidos pela cárie, né? Então, ele não está tendo controle da doença cárie, tá? Então, o CPOD pode aumentar, sim, porque, né, em função de perdas dentárias, mas também em função de ter mais dentes cariados ou obturados, né? Se ele tiver acesso ao tratamento, ele vai obturar, aí o CPOD vai aumentar. Marco, eu lembrei de um negócio aqui agora, tem um pouco a ver, mas até mais com a última discussão que a gente teve lá atrás, das últimas aulas, da penúltima, se eu não me engano. Não tem nada a ver com o trabalho, não, mas foi algo aqui que eu vi e eu achei legal. Falei, putz, na próxima aula eu vou comentar com o professor. Eu não lembro se foi no canal fechado ou canal aberto, um comercial que nem era de empresa de materiais dentários, sabe? Falando da escovação. Putz, eu achei super bacana. Eu acho que falta um pouco mais de empenho do governo, às vezes, porque todo mundo hoje tá na internet, tá na televisão, né? Todo mundo hoje tá interligado aí, né? Talvez o governo também falar um pouco mais dessa educação, né? Talvez na mídia. Não só levar para as unidades básicas de atendimento, igual a gente faz, né? Ou as escolas. Podia ter mais campanhas preventivas, né? Isso. Da cárie dentária, da doença periodontal, do câncer de boca. Exatamente. Principalmente câncer de boca, eu acho, sinceramente, eu nunca vi nenhuma campanha sobre isso aí. Nunca vi. Essa propaganda tá passando na Globo.
Mas é da Globo, mas tem alguém por trás que não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com produto odontológico. Não, né? Não tem. Eu já observei essa propaganda, eu achei ela bem bacana. E vai de conta de tudo que a gente vem discutindo aqui, né? Falando e tal. Entendeu? Putz, eu achei muito legal mesmo. E aí eu queria trazer. Ele faz umas animações bacanas, que aí, se você não cuidar, aí perde os dentes por doença periodontal, é bem bacana mesmo. E é uma animação rápida. Isso. Exato. Eu achei super sucinto e legal, porque eu, particularmente, não lembro de ter visto isso na mídia, na TV. Eu não lembro, tá? Eu tenho uma memória curta mesmo, eu tenho um problema de lembrar as coisas, mas eu não me lembro, tá? De eu ter visto algo parecido com isso. Mas a Amanda, então, ela fortalece isso que eu falei, bacana. O Marco, eu tenho uma pergunta, também falando sobre todos os trabalhos aqui, que eu fiquei com isso na cabeça, que era sobre a cárie de raiz, sabe? Lá atrás dos meninos lá da Natália. Aí, a questão do envelhecimento e a reabsorção ali da gengiva, sabe? Isso é comum ou isso é um problema periodontal, né? Eu fiquei em dúvida com isso, nessa questão, porque eu sempre achei que a reabsorção de mucosa ali, de gengiva, ela estava ligado a uma má escovação, né? Às vezes forçar demais, a um problema periodontal, alguma coisa nesse sentido. Não que tivesse ligado à idade. A literatura, ela fala que essa recessão, que ela está relacionada ao processo de envelhecimento, tá? Mas é lógico que o paciente periodontal que tem perda de inserção, né? Ele vai ter se ele teve perda de inserção, a raiz ficou exposta. Então, quer dizer, tem a ver com o processo de envelhecimento, sim, há uma tendência da gengiva, né, de haver a recessão da gengiva, mas tem a ver também com o histórico de saúde do paciente. Então, o paciente periodontal, ele vai ter mais raízes expostas. Então, ele vai ter maior risco de desenvolver cárie de raiz. Entendi. Eu tinha uma... Entendi. Eu queria dar uma finalizada aqui nesse trabalho, tá? Até peço desculpas para vocês aí pela forma que ficou e tal. Vamos melhorar aqui. Depois, se tiver uma oportunidade até de apresentar, depois a gente volta a apresentar. Eu vejo, assim, quando a gente fez o estudo e pega lá 2010, melhorou legal. Aqui mostra também, aqui o próprio professor me ajudou a raciocinar aqui que por mais que não seja 1%, né, que possa ser 0,09%, dentro de uma população aí de mais de 220 milhões de habitantes, a gente consegue ver o norte, né? Então, de 2003 para 2010, isso tem melhorado, tá? Vai sair o novo índice agora, não é isso, professor? Tá para sair, né? 2021, né? Tá para sair e, assim, eu acredito que essa nossa autoeducação, na verdade, né? Porque a gente está discutindo aqui que o governo aí não tem trabalhado tanto para isso, a não ser esses pequenos trabalhos que a gente tem feito em escolas e centros de saúde, né? Não está se esforçando, mas a nossa a autoeducação aí tem, né, trazido para a gente aí de uma forma positiva essa melhora na cárie, na perda dentária, né? Eu acho que também, e outra coisa também, eu não sei se o Marco Túlio vai concordar, ele também pode dar uma opinião, porque ele está inserido nisso, né? Eu acho que o acesso, eu acho que antigamente era muito mais caro você ir num dentista. Eu não sei se, desculpa, tá? Não sei se eu trabalho mais e ganho um dinheirinho um pouquinho mais agora, né? E eu tinha menos dinheiro antes, mas aparentemente eu percebo que parece que é um pouco mais acessível, né? Essa questão do dentista, né, Marco? Não sei se quer falar, quer dar uma... Aumentou muito, né, o número de profissionais na atenção primária. Isso com certeza, aumentou o acesso, tá? Na atenção primária. Eu quero voltar aqui um pouquinho no comentário da Ângela, lá do CPOD. Certo. Então, em relação ao CPOD, ao CEL, eles são índices que eles são progressivos.
Então, aquela pergunta que a Ângela fez, né? Se o paciente que tem uma lesão, se ele ia contaminando outros dentes, enfim. Ângela, provavelmente, né, o que vai acontecer é que esse paciente, então, ele tem um desequilíbrio ou da dieta ou da escovação, e aí os dentes vão ser acometidos, tá? Claro que, né, se os dentes que estão ali vizinhos à lesão de cárie, a tendência é que eles venham a cariar também. Ficou entendido? Ô, Marco, posso trazer uma outra informação aqui que eu acho legal para o pessoal? Sim. Eu tenho um cliente, né, que ele se juntou com outros profissionais de odontologia. Eles estão lá no Pantanal fazendo um trabalho com o pessoal de lá, as crianças e tal. Tem mais ou menos umas 2 semanas que eles estão lá fazendo esse trabalho. Eu acho que isso também tudo vai impactando nesse número, né, Marco? E o Pantanal está numa situação crítica, né? Está precisando da ajuda de todos nós, né? Em todos os aspectos. Isso. Profissionais que foram para lá fazer um trabalho com a odontologia, né? Isso. Marco, então é isso, cara. Tá aí, a gente vai melhorar isso aqui para te mandar, Vocês tá? a apresentação ali, vocês vão corrigir os slides, estão errados. Tá bom. Tá bom? Tá bom, Marco. O grupo 4, Alexia. Alexia tá aí, gente? Cadê o grupo 4? Não apareceu mesmo? Não tem ninguém do grupo 4 para apresentar, né? Tá, então eles estão perdendo os pontos relativos a essa apresentação, tá? Porque é inadmissível, né, não aparecer ninguém para apresentar o trabalho. Todo mundo apresentou, né? Todo mundo fez o seu trabalho, então o grupo vai ser penalizado por causa disso. Ok, Alex? Bom, ela pode ter dado uma saída lá para socorrer alguém, mas então vocês A gente avisar ela, Marco. repassa o recado e repassa o recado para o grupo. Tá bom. Tá? Bom, já que não tem o grupo 4, né, gente, nós vamos encerrar por aqui, tá? Porque os outros grupos todos já apresentaram. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação para fazer? Acho que não. Não foi um trabalho muito fácil, não. Eu tive um pouco de dificuldade, mas, de certa forma, meu grupo, os meninos, o Benjamin, o Gabriel, a Natália, conduziu muito bem o resto do coisa, porque eu não consegui entender muito bem, viu, Marcos? Eu não estou acostumada à interpretação de gráfico. Eu achei um pouco difícil. Mas a ideia é justamente trazer essa coisa das tabelas para vocês acostumarem a trabalhar com tabelas. Oi, Natália. Depois você só confirma se você recebeu o nosso no WhatsApp, tá? Por favor? Não, eu vi aqui que chegou. Eu já vi no meu celular que chegou. Tá, ok. Mas no mais é isso mesmo. Você foi, né, incluindo, nos orientando em relação a alguns deslizes que a gente teve, mas no mais é isso mesmo. É igual você falou, a gente tem que se habituar porque vai ser a nossa realidade no futuro, né? Sim, sim. Eu acho que você tem que aprender a trabalhar com os gráficos, né? Interpretar gráfico é muito importante, né? Eu acho que deu para vocês terem uma ideia também, com esse trabalho, da importância da epidemiologia e de conhecer os dados epidemiológicos, né? Porque a condição epidemiológica da população, né, a prevalência, a incidência de doença na população, ela afeta o nosso trabalho, né? Até não só para quem está no serviço público, mas também no consultório particular. Né? Você vê a tendência das doenças na população. E até mesmo a população que tem formação. Sim, sim. Porque você consegue comparar os dados de 2003 para 2010, é gigante a discrepância. Né? E as pessoas que têm formação, você consegue acompanhar o crescimento de quantas pessoas a gente consegue atingir com a informação nova.
com as pessoas que têm acesso à internet, as pessoas que conseguem estabelecer uma necessidade que precisa procurar um profissional para estar ajudando ela na necessidade dela naquele momento. E eu acho muito importante, né, porque às vezes a gente está tão focado no presente que você não consegue prever, né, ver as tendências, como que as coisas estão avançando, né? Então, os dados epidemiológicos, quando você constrói uma série histórica, quando você compara, como a gente fez agora, você começa a ver como que a doença tá comportando na população, né? Porque a doença, ela muda com o tempo. Por exemplo, a Covid mesmo a gente viu, não foi? No início ela chegou de um jeito, hoje em dia ela está de outra forma diferente, não é isso? E o acesso à informação você consegue fazer até o isolamento melhor, no caso do Covid. Exatamente. Você consegue isolar melhor, né, os casos, você consegue entender quais são os grupos de risco, né, quem que você tem que proteger mais, né? Então, é importantíssimo. Os dados epidemiológicos são importantíssimos. E na odontologia também, né? A gente viu aí uma série de tendências, e aquela aula da professora Efigênia, ela falou, né, de várias coisas já, por exemplo. A gente já tem que começar a pensar no atendimento da população de mais de 90 anos. Né, que vai ter muito nonagenário no consultório. Essa é a minha rotina. Eu tenho tantos pacientes nonagenários. Então, a gente vê que está crescendo o número de pessoas que estão atingindo idades cada vez mais avançadas, com a dentição, né? E aí os problemas de saúde bucal, por exemplo, uma coisa clara para mim hoje em dia é a questão da cárie de raiz. Vai ser um grande problema no futuro. Né? Então, os dados epidemiológicos, eles nos ajudam até a pensar na organização do nosso consultório, do nosso serviço. Que tipo de material que você vai consumir, né? Como que você vai organizar um consultório para atender essa população mais envelhecida? Vocês acham que é a mesma coisa? Não. Não pode ser, né, Cíntia? Você não pode ter um consultório lá no segundo andar com escada, né? Então, ajuda a gente a planejar a nossa vida mesmo, né? A planejar a assistência e a planejar a estrutura que a gente precisa para atender as necessidades de saúde da população. Né? Então, essa disciplina ela é muito importante, tá? Porque isso te dá uma visão, te dá um direcionamento, te dá capacidade de planejamento. E ajuda também, Marco, a você criar medidas de acordo com a idade, né? Sim. Sim, porque não adianta você criar um programa, tipo, o Saúde na Escola, para de crianças, se a sua população idosa está sofrendo com um índice tão alto de doença periodontal. Sim, sim. E a doença nas crianças está diminuindo, né, Ângela? Sim. Foi o que a gente viu, a doença diminui das crianças e começa a aumentar na população idosa. Quer dizer, então a gente tem que começar a ter um olhar para essa população também, porque as crianças a gente conseguiu dar uma controlada na situação, né? Não está 100%, mas está muito melhor do que já foi no passado. Né? Sim, essas crianças vão ser os idosos de amanhã, né? Então, exatamente. A tendência é diminuir. Mas a gente está na nossa parcela de idosos que já está indo. E a tendência desses idosos é chegarem lá com mais quantidade de elemento dentário na boca. Mais quantidade de elemento dentário na boca. Isso. E aí você vai... Então, vai ser uma coisa diferente de hoje em dia, que hoje, assim, a maioria dos idosos não tem mais dente. Você faz dentadura e rote, né? Exatamente. E para os que têm condição, você faz implante. Isso. Né?
Daqui a pouco vai começar a chegar idosos com doença periodontal. A gente viu lá com bolsa profunda, precisando de atendimento. Vai chegar com lesão de cárie radicular, né? Isso é uma das tendências, né? E as crianças, a gente viu que a cárie está diminuindo, né? Então, é importante. O levantamento epidemiológico é muito importante porque ele te dá um conhecimento da saúde bucal da população. Essa vigilância da saúde, ela é importante para que a gente possa planejar. E é como eu falei, não é só a nível de saúde pública, mas o consultório privado também, né? Porque ele também é afetado pela condição epidemiológica que a população apresenta. As demandas que vão chegar ao seu consultório são aquelas demandas que são mais comuns, que são mais prevalentes, que estão acometendo mais a população. Então, é extremamente importante a gente conhecer, né? Vamos aguardar o SB 2021 e ver o que mudou, né? E o que a gente vai ter que enfocar mais a partir de então. Alguma dúvida, gente? Marco, da minha parte está tranquilo, cara. Não tem dúvida mais, não. Então, beleza. Então, já que o outro grupo não veio, não tem ninguém aí para apresentar, eu vou parar de gravar